Deixa eu ver. Já tá online? Já. Eu tô conferindo isso. Não, ainda não. Eu ia falar isso agora pra entrar, só pra gente poder ver se a transmissão tá tranquila. Também que a live sobreviveu, né? Que é bonito de gente. Oi, Carol, boa noite. Bem-vinda. Primeira a entrar. Nós estamos aqui fazendo alguns ajustes, alguns testes aqui. Deixa eu arrumar meu cabelo. Ei, Tete, você tá boa? Deixa eu ver. Tá tranquilo, Carol? Tá tranquilo pra me ouvir, pra me ver direitinho? A iluminação tá boa? Vai conferindo aí pra mim. A gente entrou um pouquinho antes pra poder... Justamente pra testar, pra ver como é que tá isso. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu pegar um copo de água. Ai, que bom, gente. A gente vai só esperar um pouquinho. Que a gente entrou um pouco antes mesmo pra testar, pra gente poder começar no horário mesmo, né? Estamos feito um esforço muito grande pra sermos pontuais. Então, vou esperar só um pouquinho. Deixa eu ver se eu já chamo a Ana aqui. Que a gente já vai batendo papo aqui enquanto espera o horário. Rafaela, dá um socorro aí aqui. Gente, vocês sabem que eu sou analfabeta nesse negócio, hein? Não, ela ainda não entrou, não. Eu não consigo. Tem que esperar ela entrar, né? Eu também. Você sabe que eu também não entendo muito bem isso. Gente, eu não domino nada de Instagram, viu? Certeza. Deixa eu mandar mensagem pra Ana aqui. Deixa eu avisar ela. Vamos entrar pelo perfil da loja. Se não me engano, ela solicita. Tolinho! Ei, Gabi, tá boa? Boa noite. É @loja Chama de Deus. Isso. Gente, vão se acomodando aí. Que a gente vai só esperar um pouquinho. Ei, Everton! Cris, boa noite. Vamos só esperar um pouquinho. Tô esperando a Ana entrar. Sem dúvida. Não, a Larissa mandou aí melhor live. Minha filha, a Ana Tano é sempre o melhor, né? Porque não são todos chat dela. Tava morrendo de saudade de fazer live com ela. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Daqui a pouquinho a Ana tá entrando. Vocês vão se acomodando. Já pega água, papel e caneta. Prepara o coração. Que vai ser muito bom, sem dúvida. Vamos entrar aí pra tudo que uma mulher precisa saber sobre os do véu. E aí ela não é restrita às mocinhas, mas é aos rapazes também. Tenho certeza que vai ser muito importante pra já ir assentando o nosso coração aí no real sentido da vocação feminina, no sentido verdadeiro de um ato devocional, de um ato de piedade, que é o uso do véu. Boa noite, Nai. Beijo gigante, bom te ver. Matheus entrou. Matheus tá aqui me ajudando. Fugiu. Esperar mais um pouquinho aqui. Rafaela tá aqui entre as privilegiadas que vai assistir ao vivo. Ai. Se Deus quiser, assim que passar um pouco essa frase crítica, nós vamos presenciar mais com a Ana aqui. Pra melhorar um pouquinho. Aí sim. Vai dar pra ser feliz. Daqui a pouquinho a Ana tá entrando, tá, gente? Estamos só esperando ela chegar aqui. Enquanto isso, vai dando um tempinho pra turma poder entrar. Tenho certeza que isso é muito bom. É sempre muito bom, né? E qualquer coisa, gente, durante o processo da live, vocês podem ir mandando aí perguntas, tá? Dúvidas.
Fiquem à vontade. Entrou. Oi, Ana. Ela que vai solicitar. Esperar aqui a solicitação da Ana. Peraí. Sou nova no processo. Mais um pouquinho a gente... Peraí. Estão apanhando, é muita tecnologia. Não, é muita coisa. A gente não tá acostumado com essas coisas tecnológicas. Tem a equipe de tecnologia aqui, porque eu e Rafaela, só Jesus na causa. Rafaela é minha assistente de couro, porque a gente fica tomando um couro do Instagram juntas. É isso mesmo. Perguntar, Deixa eu ver. é assim mesmo. Ô, Ana, você que solicita, Ana, eu já esqueci, minha filha. Tem tanto tempo que eu não faço live que eu já esqueci como é que esse negócio funciona. Não tem jeito. Dá um tchauzinho. Ai, Dá medo de arriscar e fazer bobagem? não, com certeza. A gente tá aqui mexendo. Ó, agora sim. Vai lá. Vai, ok. Peraí. Ai, gente. Deu certo. Uai, era pra ter dado. Peraí. Oi? Oi, Ana. Menina, tu tá na surra do celular, que você não tá entendendo. Passa vergonha ao vivo. Eu tava escutando vocês, eu falei, eita, é hoje. Não, a gente tava batendo papo com o pessoal que entrou aqui, porque nós estamos assim, ó, eu vou ter que esperar a Ana convidar, porque eu não faço ideia como é que mexe nesse negócio. Eu vou esperar ela mandar um convite aqui para entrar, aí eu aceito e dá tudo certo no final. Não sou das melhores com o Instagram, na verdade eu sou analfabeta assim, com o Instagram. Nossa! Os Mas meninos não é que têm... muda tanto, né? Muda também muito também no Instagram. Então, Os meninos aqui que você tem que também? socorrer. E como é que você tá? Como estão as coisas? Tô bem, graças a Deus. E aí, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Todo mundo em cólicas que eu tenho lá. Ai, com você, essa casa fica empolvorosa. Exagerado. Falei que se Deus quiser, assim, que assentar melhor essas coisas, você vem pessoalmente. A gente vai fazer uma live pessoalmente aqui. Precisamos, porque olha, esse negócio de ficar, né, só por live, né? Não é a mesma coisa, né? Não é. E eu percebo principalmente nas pessoas que estão assistindo, né? Assimilação via live, via formação online, igual a gente está fazendo nas sextas-feiras aqui, é 10% da absorção presencial. É muito diferente. Aquela frase que vai dizer que o esmero de uma alma é outra alma humana é muito concreto. Realmente a convivência, ela promove uma... Ajuda. faz muita diferença. Mas vamos começar, né, Ana? Vamos começar. Já começamos, na verdade, né? Mas vamos rezar, vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, invocar ela aqui. Essa live, de fato, foi muito esperada, a gente está muito animada, acho que vai ser muito importante colocar alguns esclarecimentos. Vai ser importante. Necessário. Vamos lá, invocar Nossa Senhora, invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí,
Palavra é sua. Hoje eu tô quase que só pra assistir. Eita, não, tem que comentar também. Então, esse tema que é do uso do véu, ele perpassa algumas coisas. Eu vou ter que dar uma enxugada, né? Porque existem várias camadas em relação a isso. E vamos ver aqui se eu sou feliz em abarcar os pontos principais desse assunto. Quando a gente fala do uso do véu, tem a questão simbólica, que não é insignificante, né? A questão da presença do ato exterior mesmo, nunca é insignificante. E também existe a questão da moda em si, né? Do processo que a moda sofreu e qual foi a consequência disso dentro do âmbito religioso. Eu vou começar a falar do símbolo, assim, mudando um pouco a ordem que eu costumo fazer sempre, só para deixar assim, um pouco mais claro por que que o símbolo não é insignificante. O universo feminino, de uma forma geral, ele é simbólico. Lá no Educati, que é a plataforma de membros que a gente trabalha lá, eu falo muito a respeito do símbolo. Eu acho que eu fico com 10 aulas falando a respeito do símbolo. Porque no mundo feminino nada passa insignificante. Nada passa sem uma série de camadas de significado. Exemplo. Vamos supor que uma moça qualquer, ela gosta de, sei lá, tortinha de limão, exemplo. E aí o namorado, o noivo, o marido, sei lá, resolve ir lá e dar uma tortinha de limão para ela. Lembrou dela, voltando do trabalho, ou passando num lugar, né? Ah, eu vou levar para fulano, levou. Ou alguém que está interessado vai lá e dá uma tortinha de limão para a pessoa porque sabe que ela gosta. No mundo feminino, isso tem uma série de significados, além de ser uma tortinha de limão somente. Tem um monte de significados ali, tem frases inteiras, tem textos, tem cartas inteiras ali naquela tortinha de limão. Por quê? A mulher, ela tem isso em si. Ela própria, acho que toda católica já escutei isso, e a mulher é um ícone. E às vezes eu percebo que a maioria ainda não percebeu o que que isso significa realmente, né? Um ícone é aquela capaz de dar um sinal para a sociedade a respeito do que está acontecendo. Por isso que muitos padres dizem que, através da qualidade das mulheres, a gente consegue saber e elevar ou abaixar a qualidade da sociedade. É porque o universo feminino, ele é assim. Nós temos a capacidade em nós mesmos de elevar, de levar por transcendente, levar para inspiração, para algo bom, ser um sinal do religioso, daquilo que é efetivo para os humanos, de uma forma geral, mas a gente também pode ser sinal de deturpação, de depravação, de coisas baixas, enfim. Voltando para a questão simbólica, isso se alastra. No nosso universo, tudo tem um significado. Absolutamente tudo. No ser humano, de uma forma geral, é assim, né? Mas o feminino, ele é mais arraigado a isso. E por que eu estou falando isso? Porque no universo feminino, de uma forma geral, aconteceu uma coisa que eu costumo chamar de processo de sensibilização. Eu acredito que tem outras pessoas que chamam de outra forma. Mas é quando nós tivemos, dentro da moda mesmo, um progressivo aumento de pessoas que estavam ali inserindo novos símbolos. O véu, ele sempre foi usado dentro do universo feminino. Só muito recentemente nós paramos de usar véu, não só na questão religiosa mesmo, mais para trás, assim, na Idade Média, as pessoas acreditam, às vezes, naquelas fotos que elas veem da Idade Média, aquelas mulheres todas com véu, as pessoas acham que todas elas eram religiosas, e não eram, elas eram pessoas normais, Sim. e elas não eram freiras. Então, era normal usar o véu, né? Porque ele tem uma característica simbólica muito importante, que a gente vai falar mais pra frente, mas com a questão da moda sendo vivenciada para inserir símbolos que denotassem uma emancipação, uma espécie de rebelião, acontecendo aí por volta de 1920.
Porque até 1910, e eu vim falando isso para as moças, coloca lá no Google, né? Vestimenta 1800, vestimenta 1700, vestimenta 1900. Você vai perceber os croquis, eles não têm muita diferença. Sim. Eles são muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. Então foi a partir de 1920 que começou essa distinção, que começou algo diferente. Primeiro pela questão da calça, dos shorts, ternos, enfim, propagados por atrizes mesmo, né? Marlene Dietrich, inclusive falo para todos, coloca o nome dela lá, que vai ver ela inteira vestida de homem. Era uma questão de rebelião. Por que que eu estou falando isso? Porque foi necessário inserir esses símbolos dentro do universo feminino para que a revolução feminista fosse possível ser feita, porque no nosso universo não existiam esses elementos propriamente dito, no nosso universo ocidental cristão, né? Você pode buscar em outros universos, mas no ocidental cristão não tinha essas referências. E era preciso abrir uma brecha. E isso foi aberto através das atrizes, das revistas de moda, enfim. Há de se notar também que houve uma somatória com a questão da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, principalmente a Primeira Guerra. E às vezes a gente acha que é mais a Segunda Guerra porque isso deu um baque maior no mundo, né, a Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra contribuiu mais com isso porque ela foi uma guerra de trincheiras, assim, né, e angariou mais força masculina para lidar com ela. Então, os cargos foi a primeira vez, depois de muito tempo, que ficou assim, a Deus dará totalmente, entendeu? Então, foi ali que elas tiveram que se virar na época. E essa mudança, somada a outras mudanças, né? Foi a época da aparição de Fátima, mas também foi a época da morte de Czar na Rússia, aí também foi a época do Padre Pio falando sobre todas as questões em relação ao Modesta, foi a época que as encíclicas do Papa Pio XII saíram, foi a época que os cardeais começaram a falar a respeito disso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que a igreja não se posicionou diante dessas Sim. coisas. Se posicionou porque percebeu que fazia parte da manobra, entendeu? Não Uhum. é, não era uma revolução específica de um grupo que são as feministas da Revolução do Vestuário, que são pouco faladas, coitadas, mas elas tiveram muito a ver com essa revolução. Elas tiveram um papel primordial Sim. nesse assunto. E os padres da época, os cardeais, o Papa, percebeu que fazia parte tudo da mesma revolução, era tudo, fazia parte do mesmo movimento. Hoje é que nós, por conta dessa mania de fragmentar e de perder partes da história, né, a gente enxerga tudo como separado. E Verdade. a gente não consegue notar que o simbólico, ele é a fonte tanto da edificação quanto da depravação. Por exemplo, esse mecanismo de sensibilização, ele é o mesmo usado na ideologia de gênero hoje. É exatamente a mesma coisa. Se você parar para pensar, há uns 10 anos atrás, a gente tem aí N questões sendo abordadas, mas pouco se falava da ideologia de gênero aberta, né? 5 anos atrás, ninguém falava. Mas nos desfiles, enfim, na moda, nas Verdade. revistas, já estava lá. Era só você olhar que você já não reconheceria mais o feminino do masculino. Os desfiles já não tinham mais separação de feminino e masculino. Verdade. Era tudo unissex. Então, na literatura e na moda, a gente consegue ver os sinais daquilo que já está acontecendo. E eu percebo que nesse movimento atual, conservador, super mega power, né? Existe uma dificuldade de entender que a gente não vai conseguir parar o trem andando a 1.000 por hora, né? A gente não vai conseguir Sim. parar isso. Precisa ser mais capaz de ver onde é que começam as coisas, né? A ver Sim. os sinais antes de acontecer. E aí é que entra a questão do uso piedoso do véu. Não só como uma espécie de resgate saudosista, né? De uma época que eu não vivi, ai que lindo, quero viver também, mas como uma forma
fazer a escolha oposta, né? Sim. Da mesma forma que existe nesse campo uma ação em prol do movimento feminista, de valores e princípios que são contrários ao evangelho, dentro desse mesmo território a gente consegue fazer uma escolha oposta, seja pela virtude da modéstia, seja pelo uso de símbolos que trazem em si o valores e princípios que nós acreditamos. E é por isso que o Papa Pio XII era tão ferrenho em falar a respeito disso, porque ele sabia que era o mesmo terreno, era só dois caminhos diferentes que poderiam ser vivenciados no mesmo terreno. E aí o piedoso uso do véu, ele traz uma característica importante, que é um dos motivos pelos quais ele é tão renegado, porque à medida que o uso dos símbolos da Revolução foram sendo usados no vestimento, e isso eu posso provar com facilidade, basta você ir numa livraria, abrir um almanaque de moda, você vai ver lá todas as vestimentas, emancipação feminina e feminismo, blá, blá, blá. Você vai ver, tá tudo, não sou eu que estou falando, é elas mesmas. E é um símbolo de Verdade. vitória para elas mesmas. Então, ao mesmo tempo que esses símbolos foram aumentando, e foi aumentando a dessensibilização, e com isso foi capaz de estabelecer uma nova ordem. Essa nova ordem não é a nova ordem mundial propriamente dita, não estou falando disso ainda, Uhum. mas é a nova ordem citada pelas feministas, que é justamente essa coisa de você é, conseguir sair da moral cristã. Sim. O Ocidente é fundado na moral cristã. Para estabelecer uma nova ordem das coisas, é preciso quebrar, de alguma forma, pelo menos em algum momento, os aspectos da moral cristã ou deturpá-los, porque às vezes quebrar todo é difícil. O Ocidente foi todo fundado nos 10 mandamentos, praticamente. Então, por monges, gente, não tem como, né? Por mosteiros sendo formados, não tem como você quebrar tudo. Mas deturpar tem como. Foi exatamente o que elas foram fazendo. À medida que isso foi aumentando, o piedoso uso do véu e outras coisas em relação ao rito foram decaindo. E, historicamente, é fácil ver, Sim. né? O piedoso uso do véu, as questões em relação ao próprio rito mesmo, né? Questões mais piedosas, práticas tradicionais foram caindo em desuso. E é interessante que foi um desuso que não foi taxativo, não foi uma coisa assim, não faça. Aham. Não foi assim, alguém foi lá e falou, você não pode fazer isso. Não foi, o que é muito mais assustador se você for parar para pensar. Porque foi uma Verdade. coisa que gradativamente foi acontecendo, foi acontecendo. As próprias pessoas foram tomando tanto a Sim. sua parte nessa dessensibilização, que elas mesmas se tornaram agentes de uma ideologia que às vezes elas nem têm ideia que tomaram parte, entende? Se a gente parar para pensar, é um pouco assustador, Sim. né? Porque a maioria das pessoas passaram a usar símbolos que muitas vezes não eram coniventes com aquilo que elas acreditavam de fato, ou achavam que acreditavam, sei lá. E nem tinham ideia, né? Era simplesmente porque estava na moda, enfim. Sim. Então, o piedoso uso do véu, ele traz um aspecto importante em relação a essa questão da ordem, porque ele é em si um sinal de ordem, da ordem divina. Se a gente reparar, o trecho mesmo de 1 Coríntios 11, 4, 11, o São Paulo, quando ele fala a respeito do véu, ele está falando a respeito da ordem divina. É disso que ele está falando. Sim. E ele fala que existe uma ordem entre as coisas, entre o feminino e o masculino. E a relação desses dois seres humanos, na sua vivência feminina e na sua vivência masculina, diante de Deus, existe uma ordem. E não é uma em decréscimo do outro, é uma ordem em complementariedade, mas a ordem existe. E quando a gente para pensar nisso, é significativo quando esse sinal de ordem foi decaindo à medida que a desordem das revoluções foram aumentando. E existe um aspecto propriamente ligado ao feminino, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a questão da glória, né? O aspecto ali falado em 1 Coríntios também é em relação à glória.
que a mulher é um presente. A mulher é a glória do homem, é um presente para o homem. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram que isso é sinal De inferioridade. inferioridade, né? Mas é essas questões da dessensibilização e de ressignificar as coisas, né? Das Sagradas Escrituras para parecer algo que não são. E quando ele fala isso, ele fala que a mulher remete à honra, à fama, à beleza. Honra, fama e beleza de si? Não, de Deus. Sim. E é aqui que entra o ponto fundamental do uso do véu. Como ele estabelece um sinal da ordem divina, uma mulher, quando ela está usando o véu, ela em si já é um ícone, né? Ela em si já é um ícone. Mas quando ela está usando o véu, ela se torna um ícone para a humanidade de um aspecto muito importante, que é a submissão. A mulher, ela é sinal da beleza, da graça, da submissão. Essa palavra que hoje é mal compreendida totalmente, né? Muitas vezes as pessoas ou acham que é uma inferioridade ou acham que é agir com, né? O agir com chega mais perto aí da verdade, mas ainda não é isso. A submissão é a mulher, sendo ela mãe, toda mulher é mãe em potencialidades, né? Seja espiritualmente, seja corporalmente. Ela tem um papel dentro da criação de mostrar para as outras mulheres e para os homens, ela consegue condensar em si esse dever da criação de adorar e ser obediente, submisso ao Criador. Esse papel é um papel feminino, porque é a mulher que gera o ser humano. Então é ela que deve ser responsável por ser esse sinal. O véu, ele condensa isso. Por isso que muitas vezes a gente não entende por que as pessoas têm certa aversão ao uso do véu, né? Sim. Ou as pessoas têm aversão de ver ou de usar. É porque é um símbolo que ele traz uma carga de significado e por mais que a pessoa não saiba de forma inteligível, Uhum. ela traz uma carga de significado bem importante, né? E os símbolos, eles conseguem falar muito mais do que N outras coisas, né? Sim. Então, é por isso que, atualmente, nós temos que travar uma batalha com muito mais consciência da importância simbólica das coisas, do valor, do significado que as coisas têm, da mensagem que você passa através das escolhas que você faz na roupa, na vestimenta e até no que você usa durante a Santa Missa, porque isso é de fundamental importância nessa batalha que todo mundo diz que está travando, né? Contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra o feminismo, contra todo tipo de ordem que se estabelece. Mas se não se estabelecer atos concretos no cotidiano, é uma coisa que fica no território das ideias, Sim. entende? E as ideologias já estão no território da prática há muito Muito tempo. então, é importante a gente voltar a ter essas questões como significativas, como realmente operantes, porque tem uma ação educativa nas outras pessoas. E essa ação educativa nas outras pessoas é que faz com que os princípios e valores do cristianismo sejam resgatados, relembrados, quase que ativados na sociedade, que já faz parte do nosso fundamento. Aqui, a nossa geração, a geração, enfim, que está aqui hoje no mundo, se esqueceu muito disso, né? Então, é isso. Eu acho que eu tinha que falar mais resumidamente a respeito do véu. Sim. E não tenho palavras para dizer o tanto que ele é significativo, o quanto que ele é importante dentro do que a gente está falando. Chega de interromper, Ana. Quando você falava a questão, por exemplo, né, de tudo que ele representa em termos de simbolismo, e olha historicamente, né? Aí você entende por que ele causa tanto desconforto. E aí eu não falo nem nas pessoas que estão do lado de fora. Eu me lembro, recentemente, eu conversava com uma amiga minha muito católica e nós conversávamos nesse campo, né, de
da questão da moda, a gente conversava nessas questões todas que o feminismo promoveu no decorrer dos anos e o quanto muitas vezes as mulheres descobertas não me incomodam. Mas a menina de véu na missa me incomoda. E ela falava dela. Carol, ela é uma pessoa muito católica. Não é alguém que... É alguém de missa diária, de rosário diário, de uma fé muito piedosa. Ela falou, realmente, Carol, é mais fácil para mim lidar com uma moça de shortinho do que com véu. Hoje eu consigo, mas nas primeiras missas que eu vi vocês com o véu, me causou desconforto. E ela ainda falava, eu não sei te explicar o que acontecia, mas me causava desconforto aquilo. E aí a gente conversava sobre isso. É exatamente isso que você colocou. Ele tem uma função educativa, ele comunica muito mais do que parece comunicar. Ele diz muito, 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 e ele confronta muito concretamente tudo aquilo que nós desejamos combater no plano das ideias, né? Que é isso que você falou, muitas vezes está na É. ideia dele. Mas e aí, concretamente, como é que está se dando? E o véu realmente é uma ferramenta concreta. E ele gera incômodo porque ele é um sinal concreto da submissão. E eu acho que de todos os sinais que a mulher tem que expressar, o da submissão é a que mais gera conflito. Em qualquer pessoa que Sim, tenha se convertido ou não, ainda que convertida, gera muito conflito, né? E ele é isso. Ele passa essa mensagem, né? Da mulher que se submete, né? E quando a mulher, e o contrário é verdadeiro, embora ele cause essa inquietação, quando a moça realmente entende o poder que é ser sinal da obediência a Deus para a humanidade e o quanto que muito se deturpou no mundo porque os sinais de obediência diminuíram, né? sim, A mulher abandonou o seu papel de ser ícone, de sim, ser sinal, de falar para o homem assim, olha, eu sei que você constrói foguetes e naves espaciais e tal, mas lembra que, né, tem um Deus aqui, a gente tem que obedecer a Deus. É a mulher que é responsável por lembrar a humanidade disso. E à medida que isso foi diminuindo, né, nós tivemos o caminho que trilhamos sim, até então. Então, ser lembrada disso, mesmo que não conscientemente, que é o que acontece, por isso que as sim, maiores incomodadas são as mulheres mesmas. Porque você ser lembrada de tudo aquilo que nós devíamos ter feito, devíamos fazer ou devíamos ser, é incômodo no começo sim, mesmo, né? Então, tudo depende de como cada uma vai lidar com isso. Fora uma coisa que me lembrei aqui enquanto você estava contando, que é a carga de preconceitos, né? Que existe em relação à modéstia, ao uso do véu. É interessantíssimo isso. A maioria das moças já traz uma imagem, um preconceito a respeito dessas coisas. Porque tem o fulano de tal de outra denominação, porque tem isso, eu tenho isso aquilo, porque mesmo. eu acho que isso é jeca. São todos preconceitos. Aham, São todas coisas que ela tem na mente dela e que às vezes nem é compatível com a realidade. sim, Porque, né, às vezes não é assim em todas as outras pessoas que são, enfim, que ela acredita que é daquele jeito, mas isso determina o afastamento de algo que a gente sabe que é agradável a Deus, né? sim, Por pré-conceito. Hoje eu tenho, assim, antes eu achava, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu achava que se as pessoas soubessem a doutrina, elas iam ficar bem, entendeu? É porque elas não sabem a doutrina, por isso que é assim. Ledo engano. Não é isso. Às vezes as pessoas elas sabem a doutrina, né? Ela até tem um conhecimento assim, né? Mas tem preconceitos. As escolhas elas são determinadas por essas ideias preconcebidas que se tem e não se faz um esforço às vezes para e é um grupo significativo, né? sim. Que eu percebo de moças que me acompanham, que eu acompanho também, né? Que eu acabo trilhando caminho junto, que eu não dou direção espiritual para ninguém, graças a Deus. Mas eu percebo que é muito isso. É muito triste, né?
porque é uma ilusão. Eu falo das questões dos preconceitos porque é uma ilusão. Por exemplo, principalmente em relação às denominações religiosas, né? Se a gente parar para pensar, um protestante em outra denominação em outra denominação, em outro país, é completamente diferente daqui do Brasil. Não, não é a mesma coisa. Eles vestem uma roupa colorida. Nos Estados Unidos é muito engraçado. É outra coisa completamente diferente. Então, às vezes, os preconceitos eles determinam umas coisas muito sem cabimento, assim. E com o uso do véu acontece a mesma coisa. E é triste, né? Porque recentemente eu recebi um e-mail de uma moça e ela leu o livro O Modesto Caminho da Beleza e da Santa Ordem. Lá tem um capítulo, né, do uso do véu. E aí, ela é protestante, né, ainda. Deus há de... E aí, ela estava lendo, ela falou assim, nossa, mas eu nunca fui apresentada a esse ponto de vista a respeito da vestimenta e do véu. E é uma coisa que ela já vivenciava, acho que a vida inteira, né? Sim, E eu nunca fui apresentada assim, dessa forma. E agora eu consigo entender, né? Agora eu consigo vivenciar mesmo. sim, Para você ter uma ideia, né? De como é que é diferente a recepção de duas moças em dois contextos diferentes, assim. Não falo da moça, eu tô falando de qualquer moça aqui dentro sim. do catolicismo e de alguém que já está inserida lá em outra via, em outra denominação. É bem interessante, assim. Então, eu acho que vale a pena a gente rever alguns pontos, assim, quando se Sim. trata da modéstia, do véu, precisa fazer uma lapidação bem interessante, bem edificante sobre isso. E uma das coisas, eu acho que dois pontos que eu acho muito complexos no entendimento da virtude da modéstia é ir assim, na vivência, porque o que eu percebo é que às vezes você até entende alguma coisa, mas daí do entender a conseguir fazer é um abismo de distância. E uma das coisas que eu percebo que muitas vezes causa esse problema é o estrago que o feminismo causou nas mulheres mesmo, de roubar o real sentido e a dignidade feminina. Porque só dói ser submissa se eu não entendo o valor e a dignidade que eu tenho. Eu essa semana conversava com a Amanda sobre a história de Santa Mônica. A história dela é muito forte, né? Ela era uma mulher que sofreu muito, que sofreu inúmeras agressões do marido. É uma história muito forte. E aí nós meditávamos sobre esse aspecto. Por que que apesar de tudo que Santa Mônica viveu, ela nunca deixou de cumprir o seu papel, ela nunca deixou de ser uma mulher, ela nunca deixou de ser submissa, ela nunca deixou de ser feliz, de ser alegre. Por quê? Porque ela sabia o valor e a dignidade que ela tinha. E o valor e a dignidade que ela tinha não mudaria pela ação do outro. Eu não vou mudar a minha natureza, a minha essência, a minha dignidade por causa da ação do outro. O estrago, o pior dos estragos na minha concepção, pelo menos hoje, né? Eu penso assim, que o feminismo causou foi esse o ponto. Ele reduziu a dignidade feminina a um ponto tão miserável que dói a ideia de ser submissa, mas não dói pela concepção da submissão. Dói porque eu já não me sinto valorizada, eu já não tenho dignidade nenhuma, eu já não tenho sentido nenhum de ser. Então, dói qualquer coisa que vá fazer uma referência exterior dessa verdade interior. Que eu, na minha opinião, realmente está nesse lugar. Se eu realmente entendo a dignidade que eu tenho, a vocação a qual eu sou chamada, o que Deus deseja que eu seja no mundo como uma vocação feminina, mas como ser mulher mesmo. Eu não vai doer. E o véu, ele faz isso muito concretamente, até quando a gente decide usar, porque é complicado. O primeiro momento ali da decisão é o que você falou, vem 1 milhão de preconceitos, vem 1 milhão de justificativas e são desculpas para verdadeiramente não aderir a uma prática virtuosa, entende? Ah, não, eu não vou usar o véu porque fulano usa o véu e anda de short curto, ou porque Beltrano... É a mesma desculpa da consagração, entende? Milhões de desculpas por causa de um testemunho infeliz que, no fundo, se eu faço uma confissão sincera, ele está no lugar da minha... Eu é que não quero, a verdade é essa.
Eu é que não quero ainda viver isso. Isso é muito para mim, né? O uso do véu é muito. Eu ainda não quero isso. E é tão ardiloso, né? Que tem a questão eu lembrei agora aqui do argumento da vaidade. Misericórdia. Que é o argumento da vaidade. É verdade. Toda vez que eu escuto esse argumento, eu falo, misericórdia. O que está acontecendo, gente? Porque, assim, o véu, de todos os sinais externos, ele é o que mais, o que menos tem a ver com a vaidade. Porque você está tendo um sinal de submissão, né? De obediência. Como é que você é vaidoso? Então, é difícil, porque a gente tem nós estamos no meio em que as coisas, elas são vivenciadas de forma deturpadas mesmo, né? As pessoas vivenciam de forma deturpada e o próprio significado das coisas são deturpado pelas pessoas mesmo. Sim, Às vezes a pessoa pode até usar de má fé, né? Pode até usar com uma má intenção. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está falando a respeito da modéstia, do véu, de qualquer outra coisa desse sentido, existe uma necessidade muito importante da reta intenção, mas essa reta intenção, ela não cai do céu, não é uma coisa que você vai acordar um dia e vai falar, nossa, meu coração está puro, cândido, vou usar o véu. Não tô existe pronta para isso. usar o véu. Eu estou pronta, agora eu posso usar o véu. Ou eu posso me vestir modestamente. Às vezes a gente espera isso, não é isso. Todo ato de virtude, inclusive está no catecismo, é um ato concreto rumo ao sumo bem. E é interessante que a gente faz essa acepção, né, de que você tem que acordar puro para fazer essa escolha, mas não faz isso com outras virtudes, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa que quer ser justa. Como é que ela vai ser justa se ela não praticar atos de justiça até ela ser justa? Uma pessoa ser bondosa, como é que ela vai ser bondosa? Fazendo atos de bondade. Uma pessoa que vai ser paciente, ela vai ser paciente como? Fazendo atos de paciência. Sim, Ninguém espera, né? Eu vou ser paciente, vou esperar vir do céu. Claro que não. Ninguém pensa nisso. E, e se esquece que, por mais que tenha relação com atos exteriores, com escolhas exteriores de objetos, né? Do mundo material, um véu, uma roupa, sim, ainda assim, você se torna na medida em que faz. Não tem, sim, não tem como você acordar do nada e achar que já está pronto, né? sim, Então precisa mudar um pouco o ponto, né? Em relação a isso. E espero que gradativamente isso vá ficando mais claro em relação às virtudes como um todo. Porque é essa visão, tanto da questão das revoluções, quanto do símbolo, quanto essa visão própria de que você se torna à medida que vai fazendo a escolha, que faz com que haja persistência, que haja realmente um abraçado que Deus faz como uma inspiração. Porque tem sim. muitas pessoas que se sentem inclinadas. E eu falei aqui numa vez numa live com vocês em algum momento da minha vida, falei sobre que é importante dar atenção a esses sopros que Deus dá, né? Essas oportunidades de escolha que Deus dá para lapidar o nosso comportamento. Que toda vez que a gente finge que não escuta ou retrocede, eu vivo falando isso. Depois vem o boleto espiritual para pagar, porque os atos, eles sedimentam a nossa espiritualidade. Se toda vez você faz uma espécie de fraude, né? Houve uma inspiração de Deus. E aí, não vou fazer, não sei o que e tal, e dá uma escolha meio esfarrapada, Sim. e faz ali uma escolha meio esfarrapada, logo outras áreas começam a cair também. Sim. Porque você fechou uma porta para a graça, entende? Então tem muita gente que não dá muita atenção a isso, mas isso ele tem atenção tanto numa questão humana, de uma batalha contra as revoluções, que não é mais só humana, é espiritual também, né? Como também espiritual pessoal, na pessoalidade de cada um. Sim. Então, não é insignificante. Nenhum ato de um cristão é insignificante. As pessoas se santificam pelos atos.
Não é por ideias, não é por romantismos, não é entendeu? As pessoas se santificam por atos. Então é importante observar como é que você tem, né, lidado com as inspirações para mudar os atos. É Sim. importante. Um ponto importante, Ana, que é sempre um argumento recorrente, né? É reduzir o uso do véu ao escondimento, né? Ah, mas o véu é para esconder. E hoje, se você for usar, você vai aparecer, porque ninguém mais usa o É, véu. ah, Este é o argumento mais clássico, eu acho que eu já ouvi até hoje, para é verdade. censurar e para justificar o uso. Então, vou te deixar comentar um pouquinho sobre esse argumento. É um argumento tolo, na verdade, né? Porque Sim, assim, vamos lá. Eu vivo falando que assim, a Santa Missa vem de uma visão, primeiro, esse argumento normalmente se baseia no não entendimento, ou no entendimento que tem, mas acaba não usando esse entendimento, do que é a Santa Missa. sim, Então, já vem um outro processo de sensibilização que a gente vem passando também, né? Que é essa questão de não ter ideia que o sagrado é sagrado. Por exemplo, eu vi falando, né? O padre, ele se paramenta para celebrar a Santa Missa. Aqueles que estão ali com ele no altar também. Então, assim, é interessante que os leigos, de uma forma geral, tanto homens como mulheres, foram sendo levados cada vez mais a simplesmente não se prepararem para a Santa Missa. sim, Então, a gente vê desde um despreparo, tanto dos rapazes, que vai com qualquer roupa. A questão não é a questão de estar chique ou não, não é isso. A questão é estar adequado para a sacralidade ali exposta, entende? E o véu, ele tem um aspecto de ser sinal da submissão das criaturas diante de Deus naquele rito que não existe milagre maior na Terra, entende? Então, assim, achar que você está chamando a atenção diante do maior milagre da Terra é uma falta de senso de proporção muito grande, né? Porque, assim, é esquecer do que está acontecendo no altar. Porque quando a gente sabe o que está acontecendo no altar, não tem nada que consiga ofuscar o que está acontecendo no altar. E justamente. pelo contrário do que as pessoas imaginam, Uhum. o véu, e isso tem muitas meninas que podem comprovar, principalmente que usam véu sozinhas na Santa Missa, porque eu já vou aqui emendar uma outra coisa. Você não precisa de companhia para usar o véu, né? Não é uma coisa usada para todo mundo lá. É bom se tiver mais de um usando, né? Mas precisa ter caráter forte o suficiente, né? Sim, Você fez escolha, você vai lá, e mesmo se não tiver ninguém fazendo, mesmo se tiver gente zombando, tem que ter a capacidade de acreditar naquilo que os seus valores e princípios ditam que é o certo, sim, entende? E, como eu estava dizendo, o véu ele tem uma ação educacional. Nós, de novo, por conta do processo de sensibilização que anda acontecendo na sociedade em vários níveis, a gente tem deixado de lado, tem deixado cair em descrédito o valor dos atos pequenos que nós fazemos sem falar nada. Da mesma forma, se você rezar o terço na rua, como São Francisco de Assis fazia, é um sinal de evangelização. Da mesma forma que você ter um crucifixo na mesa de trabalho é uma forma de evangelização, da mesma forma, o moço usando o véu, sendo ele todo imbuído dessa carga simbólica, tem um efeito educativo que vocês não têm ideia. Pode sim, perguntar para qualquer moça que é, ela pode estar sozinha. Um mês que ela vai na missa, e nem precisa ser todos os dias, só no fim de semana. Você percebe uma mudança naquela comunidade, porque as pessoas começam a perceber que elas não estão ali simplesmente para um encontro de, eu vou mudar todo mundo a paz. Não é só esse o encontro. Tem uma coisa especial ali acontecendo, entendeu? E elas começam a se dar conta disso. Elas podem não ter uma compreensão completa, mas elas vão sim, começar a perceber que aquilo ali não é uma festinha, não é só um encontro de pessoas legais, entendeu? Não é só isso. sim. Tem muitas coisas a mais. E às vezes ela até sabia, mas as pessoas elas precisam ser constantemente lembradas. É por isso que a mulher é um ícone em si.
Se não fosse necessário, Deus não faria a gente um ícone em si, né? Porque os homens, o ser humano precisa ser sempre lembrado. Então é o efeito contrário. E existe toda uma ação realmente, viu, falando? É uma ação diabólica mesmo, para fazer com que as pessoas pensem, né? Para fazer com que afaste os símbolos que podem relembrá-las dos Sim, valores, dos princípios cristãos, porque isso facilita o trabalho, né, do inimigo. Então ele precisa fazer esse tipo de coisa. Mas o efeito é contrário, é infinitamente contrário. sim. E a questão do uso do véu, Ana, isso que você falou da mudança da comunidade, isso é muito concreto. E aí a gente, é engraçado que o véu, ele puxa um monte de outras questões muito profundas, né? Né? Porque quando você fala, por exemplo, que a menina, ela precisa, a mulher, ela precisa ter uma solidez interior, de manter a sua decisão. E aí, foi até esse o objetivo, né? A gente se empenhou em fazer a live, se empenhou em fazer a cartilha que vai junto com o véu, num desejo sincero de que as Linda, né? pessoas... Ficou linda, né? Para, de fato, convidar as pessoas a fazerem uma adesão consciente e não somente uma adesão exterior. As minhas amigas estão usando, ou eu vi alguém na missa usando, e aí eu vou botar o véu na cabeça, como eu coloco a armação do meu óculos que está na moda, ou como eu coloco a saia midi, que também está na moda. Não é E esse o depois, desejo, entende? Uma das coisas que eu acho extraordinárias do véu é que ele realmente tem um poder concreto de ir devolvendo a vocação feminina. O fato de se decidir pelo uso do véu já é difícil, o fato de usar e usar sozinha também é difícil. Mas e aí você colhe como graça natural do uso do véu o devolver da dignidade. De certa forma, e aí eu digo que foge da compreensão, né? Tá mais profundo isso. O Adriano mandou aí, se o véu não fosse importante, ninguém seria contra, com toda certeza, entende? O simples fato de ser perseguido, de ser criticado, ele já diz muito para nós. Ele realmente tem esse poder de ir devagar, nos colocando no nosso lugar de dignidade. E aí, o cobrir-se com roupas que estejam de acordo com a minha dignidade, que eu gosto mais deste termo do que a roupa modesta. muito mais significativo, verdade. É mais que isso, entende? Porque a modéstia, infelizmente, hoje ainda é vista muito como moda. Eu uso roupa modesta porque é na moda a modéstia, né? E não, é uma decisão interior muito mais profunda e que requer que eu tenha solidez interior e amor pela verdade, que é o próprio Cristo. Amor sincero por Nosso Senhor, de fazer o que Ele deseja, como Ele deseja e de desejar sinceramente agradar a Deus. Porque se é este o desejo, quando as pessoas torcerem a cara, quando eu estiver sozinha na igreja, quando não for moda mais, ou quando o padre estiver criticando a homilia, eu vou ter solidez interior o suficiente de manter a minha decisão. Eu não vou tirar meu véu e esconder porque é outro padre que está celebrando. Ou eu não vou tirar o meu véu porque hoje eu vou na minha paróquia e meu padre não gosta. Então eu vou tirar o véu, sabe? Então precisa haver um entendimento mais profundo. E aí requer um esforço também mais profundo, porque aí que tá o ponto. Eu não entendo a minha vocação, eu não vivo a minha vocação, e eu não tenho atos exteriores, como é o uso do véu, porque eu não quero, porque conteúdo disponível tem um monte. Tem seu portal é uma mixaria pro valor de ensinamento que tem lá dentro. Entende? É uma mixaria. Pra mim, toda menina devia ser eu sempre falo muito toda live, eu sempre indico muito, todo mundo que convive com a gente, sempre a gente fala muito do seu material, mas é ínfimo o valor que é pago no Educate pro volume de conteúdo que eu tenho lá. Mas eu realmente quero, eu realmente desejo sinceramente ser diferente das ideologias que eu discurso, eu desejo mesmo aprender como eu vou amar nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu quero isso mesmo, eu vou precisar me aprofundar. Não vai ser com uma livezinha nossa de uma hora e pouco que vai dar para entender o sentido do véu, não é aí. Mas ela é para puxar o fio, para dizer, olha, gente, tem mais por detrás, vale a pena, entende? Vale a pena o sacrifício,
Vale a pena a decisão. É, o feminino, de uma forma geral, tem tendência à superficialidade, né? Então, Sim, isso quem diz é Edith Stein, não sou nem eu que estou falando aqui contra as mulheres. Mas, assim, nós temos tendência à superficialidade e isso é manifestado no que acontece hoje com a virtude da modéstia, com até o uso do véu, com algumas frases, comportamentos, pautas, que as pessoas acabam escolhendo seguir porque outra pessoa está seguindo. De sim, uma forma geral, às vezes isso até pode ser bom para um começo, a pessoa tem inspiração, né? Mas é preciso criar realmente uma força de caráter importante, porque o teste da virtude é quando as pessoas estão fazendo o oposto. sim, E esse dia vai chegar. Hoje nós temos um número significativo de pessoas que falam a respeito disso, mas vai chegar o tempo em que essas mesmas pessoas ou outras pessoas vão ser suplantadas por outras falas, por outros discursos, por outras coisas. E aí, o que vai acontecer com a sua decisão? Vai conforme, né, o que está sendo pautado? Isso é uma coisa importante, porque o feminino ele tem essa tendência, né? E é por isso que a virtude da modéstia acabou se tornando outras coisas que não a virtude sim, da modéstia. Coisas acessórias, coisa que não tem nada a ver com... que pode ser importante, pode ser usado, né, para viver melhor. Mas não é, são acessórias, não é aquilo que é significativo, né? E isso me leva a um outro ponto que eu falei com você a respeito da questão da formação, né? Eu me entristeço muito com a questão de que algumas moças, elas têm muito interesse, né? Nisso que às vezes se fala do feminino, da mulher e do mundo feminino e tal. Mas são poucas as que se dedicam realmente a estudar sobre o feminino. sim, E estudar sobre o feminino, estudar sobre a mulher, é estudar sobre si mesmo. E sim, são poucas as que fazem isso de fato. É que realmente correm atrás, é que realmente investe tempo, investe ali um espaço da vida para conseguir desmembrar isso e formar esse espaço interior que vai fazer com que ela consiga ser forte para si e para sua família. Porque, como eu sim, falei, a mulher, o homem, ele é chamado a ser arrimo financeiro, né? Um arrimo de fora, mas a mulher, ele é um arrimo espiritual da família, né? sim, Ele é o arrimo de coração, de emoção da família. Se ela não é bem formada em si, se ela não consegue manter-se nas suas decisões, né? Obediente ali aos seus valores e princípios, obediente a Deus, é destrutivo, não só para ela, mas para um número incontável de pessoas, né? Porque a sim, mulher tem um grau de influência muito grande nesse mundo de influencers, né? Eu te garanto, não existe influencer mais importante do que a mulher dentro aí do seu ciclo de convivência, sim, dentro da sua casa, dentro se ela trabalha, enfim, ela é uma potência influenciadora importante. E me preocupa muito essa tendência à superficialização, tem essa decisão mesmo, né, de buscar o significado das coisas, o que realmente está por trás disso tudo. But temos algumas que se preocupam com isso e isso já é bem significativo, né? verdade. Vou te fazer algumas perguntinhas, Ana, de cunho mais prático, né? A gente falou bem Vamos lá. superficialmente, né? Porque realmente o sentido do véu ele está muito ligado à vocação feminina, ao sentido de ser mulher, então ele é muito mais profundo. Daria uma live só de cada um dos pontos que você colocou, sinal de honra, de fama, de glória. Daria uma live para cada um dos itens. Realmente é algo muito profundo. E aí eu vou deixar o convite mesmo para as meninas se aprimorarem nessa busca, de fato mergulharem mais fundo, de descobrirem quem são, a que são chamadas, aquilo que eu falei sobre a dignidade feminina, né? O roubar da dignidade feminina que o feminismo provocou. Eu só recupero de volta essa dignidade se eu descubro a minha vocação de verdade, e não a vocação como ela é pregada hoje para ser vivida, né?
de fato, minha vocação, eu como mulher, né? Deus pensou como de mim? O que Deus pensou de mim no princípio? Então, tá nesse lugar ali é que eu pego de volta a minha dignidade. É um pouco da experiência que eu tive, e aí foi realmente um presente o seu material, porque quando eu comecei a estudar o feminismo, né? Libido dominante, feminismo, esses livros todos, eu falei, gente, mas tá tudo errado. Mas e aí? Como que é o certo? Porque eu já sei que tá tudo errado que eu tô fazendo, mas, meu Deus do céu, e agora? Né? Eu me lembro que uma das partilhas com ele foi exatamente isso que eu disse pra ele. Olha, eu só tô descobrindo tudo tá errado. Mas como que eu tenho que fazer certo? Eu não faço E ideia. agora? O que eu faço? E aí foi muito bom, porque foi exatamente nesse momento que Deus, com a sua infinita providência, né? Veio com todos os ensinamentos, com as formações que você tem mesmo no YouTube, e aí veio Educate, veio tudo. Que eu fiquei ainda namorando um tempão, Educate, até ser aluna. Foi. E aí eu consegui conciliar as duas coisas dentro de mim. Eu entender tudo aquilo que as ideologias foram sendo promovendo, né, na construção da minha personalidade, da minha formação no decorrer dos anos, e aí entender o como fazer o certo, né? O real sentido. E quando eu digo isso da dignidade, eu falo por experiência própria. A submissão parou de doer quando eu entendi quem eu sou e o valor que eu tenho como mulher. Então, não é um problema ser submissa, não é um problema me sujeitar, não é um problema. Não é um problema, porque eu sei quem eu sei o valor que eu tenho. É esse o movimento que as mulheres precisam urgentemente entenderem de fato quem são. E para continuar, eu queria fazer algumas perguntinhas um pouco mais práticas para esclarecer a respeito do uso do véu. Cor, Ana. Quem usa que cor? Me conta. Então, essa questão da cor é uma coisa muito interessante, né? No rito romano, tanto na forma ordinária como na forma extraordinária, o tradicional é sempre preto para casadas e viúvas e branco para solteiras. É sempre assim, o tom. Por que que eu falo isso no rito romano? Porque se você for frequentar os ritos de igrejas orientais, que são católicos também, mas vivem outros ritos, você pode ver, por exemplo, rito maronita, alguma coisa assim, você pode ver mulheres com lenços na cabeça, né? Outras cores, enfim. Sim, Mas não é o tradicional aqui. Aconteceu depois aí enfim, né? Coisas da moda que vão adentrando o universo do véu para católicas que colocaram outros tons, porque algumas moças se sentiram mal usando preto, enfim. Mas tem um significado e não tem a ver, misericórdia, não tem a ver com a questão sexual propriamente dita. O véu, ele tem uma relação com um sinal batismal. Então, assim, é branco da veste batismal, e aí você se liga ao casal, então se torna preto, mas não tem a ver com questão sexual, nem nada sim, disso, né? Eu falo isso porque, como eu falei, né, existe uma carga de preconceitos sim. muito aderida ao Eu não uso sou do véu. virgem mais, eu tenho que usar preto. É, ou Eu então, já sei lá, ouvi isso. Quase morri. preto, ou então sou casada e estou usando preto, quer dizer que eu sou suja, quer dizer que eu não sei. Às vezes as pessoas pensam assim. E não tem Sim, nada a ver uma coisa com a outra. Mas sim. existem distinções em alguns ritos, e é isso, tá? Normalmente, não tenha medo de seguir a tradição, que a tradição está tudo certo. Preto Branco para para casada, solteiras. branco para solteira, e tá tudo certo. Não inventa moda. Amém. Em que momento da missa eu coloco o véu? Quando eu entro na igreja? Quando o Hum, padre entra? tá. Como é que isso... Tem uma distinção aí que alguns vão considerar graves, outros não, enfim, mas que é opcional, a questão de colocar o véu ao entrar na igreja. Tem algumas coisas que você pode prestar atenção, mas em questão, tem mais a ver com a piedade pessoal da pessoa do que necessariamente com uma obrigatoriedade, tá? Uhum. Por exemplo, no rito tradicional, no rito extraordinário, melhor dizendo, se coloca ao entrar na igreja. Normalmente é porque o sacrário fica bem no centro da igreja. Sim. Então é por isso.
No rito ordinário, pode optar, depende aí novamente da piedade da pessoa, então você pode fazer a escolha, você não está incorrendo em pecado, nenhum pecado, não é nada disso, tá? Você pode observar somente se a questão do sacrário está no centro da igreja ou se está na Capela do Santíssimo, e talvez isso possa te ajudar a tomar essa decisão. Agora, obrigatoriamente é assim que começa a missa. Então, isso realmente é obrigatório. Então, normalmente se coloca o padre, normalmente às vezes em algumas igrejas bate o sino, no começo canta o prato, coloca o véu e só tira depois da bênção do padre e saída do padre. Então, esse ponto é obrigatório. Existem algumas moças que foram orientadas ou elas mesmas fizeram e não sei, de colocar somente durante a consagração e na comunhão ou somente na comunhão. Gente, não faz o menor sentido o negócio dele. É na missa inteira, entende? Sim. Então, né, começou o padre, terminou, eu tenho que estar na missa inteira, né? Às vezes isso é motivado por algumas questões de não querer chamar atenção e tal, mas Sim. isso tem que ser extirpado, não alimentado. Então é isso, tá? É obrigatório, entrada de padre, saída do padre, ok. Se você quiser, quem faz aqueles minutos de adoração depois da missa, orações depois, se você quiser manter usando o véu, tudo bem. Também À é uma escolha vontade aí também. à vontade, sua piedade pessoal, você Sim. escolhe aí se você quer ou não, tá? Mais uma perguntinha. Os demais sacramentos, confissão, adoração ao Santíssimo também, esses momentos o uso é opcional, é obrigatório? Quando eu for me confessar, é obrigatório o uso do véu? Como é Então, que fica isso? obrigatório mesmo, é uma coisa que, né, não tá tão assim. E mesmo se você for no extraordinário, na confissão é opcional, né? É bom, é um ato de piedade, assim como é um ato de piedade você fazer a confissão dos joelhos, por exemplo, né? Sim. Alguns padres permitem que se faça assim. Então, é o melhor, né? Mas não é nada que vai te incorrer em nenhum pecado, porque tudo é pecado grave agora, como diz o Padre Daniel. Então, não tem nada que vai incorrer em pecado, mas assim, é uma coisa que você pode fazer por piedade pessoal. Na adoração é algo que também não chega a ser uma obrigatoriedade, mas ele tem relação com o mesmo motivo do porquê que você usa na Santa Missa. Uhum. Então, tem que pensar assim, Jesus saiu do sacrário, ele está se desvelando e você se vela, entende? Então, toda vez que o sacramento está exposto, o correto é você velar. Por isso que a adoração é importante que seja feita com a cabeça coberta. Por esse mesmo motivo, porque é o mesmo da Santa Missa, tá? Sim. E é um ato de maior piedade ali também que você vai conseguir ser sinal e fazer realmente o papel do que o véu é símbolo, né? Da criação em adoração ao seu Criador. Então, é importante. O que mais? Orações pessoais, às vezes as pessoas também ficam em dúvida, não é obrigatório, mas se você quiser em casa também, não tem problema nenhum, você pode usar. E é isso. Acho que respondi, não sei se respondi. Acho que sim. Respondeu. Tô pensando aqui as perguntas que surgem mais, sabe? Justamente para a gente poder. Essas são de praxe, né? Para quem tá Sempre tem, né? querendo começar a usar e tudo mais, são dúvidas muito recorrentes. Tô tentando lembrar algumas. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, manda também, gente, no chat para a gente poder esclarecer. Tô pensando em mais alguma coisa, mas eu acho que os temas que surgem mais dúvidas são esses mesmo, que a gente já perguntou. Uma coisa que eu queria te pedir, né? Uma palavra sua para aquelas que sabem o sentido, que desejam, mas que ainda não tiveram coragem de se decidir, coragem de dar esse passo em direção ao uso do véu. E aí, qual que é o conselho que a Ana tem hoje para elas? Couro não Olha, vale não, que eu acho que é vontade sua, mas outra coisa. a primeira coisa que eu pensei foi um couro. Couro. Primeira coisa que peraí, que não é isso que eu acho que ela quer que eu responda. Eu acho que, assim, alimentar mais o conhecimento não vai adiantar. Se você já tem o conhecimento, e isso existe mesmo, às vezes a pessoa
assiste milhares de vídeos, milhares de podcasts, lê um monte de livro a respeito daquilo, não sai do lugar. Isso vale para qualquer virtude. Tem que pegar o seu véu, né? Não precisa ser nada chique. Você pega o véu, vai até mim, pede ajuda à Santa Virgem, faz a oração, coloca o véu na cabeça. Não tem outro meio de fazer sair do lugar, entende? Precisa confiar em Deus, precisa confiar na inspiração de Deus. Porque eu percebo que às vezes muitas moças ficam esperando essa coisa de se sentir pronto, de se sentir pronto e fica consumindo mais. Eu conheço moças que conseguem responder perguntas a respeito disso e de outras coisas, porque vêm os stories, porque vêm as lives, mas elas mesmas não usam, entende? Elas sabem as respostas de tudo, mas elas não usam. Por quê? Não é nem questão de coragem. Tem que dar um empurrão em você mesmo, entende? Sim. Falava, senhora, vamos, e vamos, entende? Eu falo isso por mim mesmo, foi assim que eu fiz, e não tem. Tem hora que a gente tem que ser um pouco mais firme com a gente mesmo, Sim. sabe? Porque se a gente ficar esperando muito que a gente tenha um rompante benéfico, né, de fazer alguma coisa, pode ser que nunca aconteça. Então, tem que ir lá e fazer, e pedir a Deus a perseverança enquanto está usando. É isso, não tem outra. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Foi um semi-cor, não foi um coro totalmente dito, mas foi um semi. Foi bonzinho. A Cláudia mandou aí que na minha paróquia nenhuma mulher usa, mas ela gostaria muito de usar. Cláudia, só tá precisando você. É tudo que a sua É, paróquia precisa, sabe? é, Isso é algo que eu assisto muito. Quando uma mulher se decide pelo véu, as total. demais às vezes nem sabiam, mas recebem o impulso interior do desejo de também exercer essa piedade. Então, às vezes, o que Deus está precisando para tocar o coração de muitas mulheres é exatamente a sua decisão e a sua coragem de assumir isso que Ele já está colocando dentro de você. Eu faço memória ao que a Ana disse agora há pouco. A gente precisa corresponder com os pequenos impulsos interiores que Deus nos coloca. E são impulsos em direção à virtude, em direção à piedade. E eu correspondo dizendo sim e fazendo aquilo que está sendo convidado no meu interior. A Caroline perguntou, Ana, em casamento. Ela mandou, em casamento como convidada, como substituir o véu? A dúvida é, casamento usa véu? Como é que fica isso? Então, de novo, tem uma opção, né? Tem uma opção para você usar duas coisas. Você pode usar chapéu e você pode usar casquete. Eu só quero fazer aqui um adendo, porque assim, as pessoas confundem cobrir a cabeça com enfeitar a cabeça. São duas coisas diferentes. Então, tiara não entra nisso, a casquetes que são enfeitinhos de cabeça não entra nisso. Você tem que tomar cuidado se o que você está colocando realmente está cobrindo a cabeça ou você está enfeitando a cabeça. Então, tem que tomar um cuidado. Agora, eu posso. Então, você tem a escolha. Você pode continuar usando o véu, e aí você pode separar um véu que tenha alguma coisa diferente para você usar com aquele vestido. Você pode usar um casquete que seja adequado ou um chapéu. Dentre as opções, o véu ele é sempre o mais adequado ainda. Tanto que isso aí é a minha opinião particular, né? Eu continuo usando o véu do mesmo jeito. Mas você pode aí escolher, tá? Você tem aí a opção de escolha. Só peço para prestar atenção. Enfeite não é um substituto para o véu. Tem que tomar um pouquinho de Sim. cuidado aí. Outra dúvida, Ana, que na verdade foi uma pergunta que mandaram e a gente passou por ela, agora que eu lembrei. Quando vai servir na liturgia, vai fazer a leitura, vai proclamar o salmo, como que fica? Com Cobra a véu, cabeça. sem véu, Cobra a cabeça. mesma coisa. É, porque essa coisa de você, num lugar da igreja você tá de um jeito, no outro lugar da igreja você tá É, do outro, não não faz funciona. o menor sentido. Verdade. E tem a ver com a questão da formação interior mesmo. Tem a ver com a questão do caráter, da firmeza de caráter mesmo. Como é que você vai ser sinal de uma coisa, sendo que uma hora num lado da igreja você faz uma coisa, do outro lado da igreja você faz outra? Sim. Quando você sobe no altar,
no caso de leitora, enfim, precisa prestar atenção que você ainda é o sinal e é tudo isso ainda, entendeu? Então, muito, muito mais que precisa cobrir a cabeça, né? Se você vai servir. Mais ainda. Deixa eu ver aqui. A Jade mandou, eu posso usar o véu mesmo morando junto? Então, o véu, ele não tem ligação específica com o pecado, né? Você pode usar o véu estando em pecado, mas porque ele tem relação com quem você é. O que precisa ficar claro é que o que você expressa precisa ficar cada vez mais perto do que aquilo você vive. Então, precisa colocar a vida em ordem, né? Para que esse sinal seja de fato honesto, Coerente. né? Coerente. Então, é isso. Não só a questão de morar junto. Vamos supor uma pessoa que pecou mortalmente. Aí ela não vai usar mais o véu? Ela fica sem usar o véu até confessar. Claro que não, nada a ver uma coisa com a outra. Mas precisa prestar atenção, porque a nossa vida, os nossos atos como cristãos têm que ser coerentes com aquilo que a gente expressa, né? Com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente acredita. Falar um pouquinho dos lançamentos que a gente tem, né, Ana? Que agora a gente tem véu. É verdade. Convidar mesmo, né, o pessoal, principalmente os que estão aí por pertinho, a gente preparou com muito carinho. O material da Ana vai junto, né, Ana? Com a linda cartilha. O véu vai junto com a cartilha, os 7 motivos esquecidos para o piedosos do véu. E a cartilha foi feita justamente com esse desejo, sabe? Do véu ser mais, da moça, da mulher, da senhora que recebeu o véu em casa, ela fazer uma experiência mais profunda dos sentidos do véu, né? Esse é o principal objetivo. Então, o véu vai com a oração. A gente tem alguns tamanhos dele também. A gente fez o tamanhozinho mais curto e ele mais comprido, principalmente por causa das cacheadas, porque as meninas de cabelo cacheado têm uma dificuldade enorme com o uso do véu, porque eles são mais curtos, então põe com o cabelo cacheado, ele fica curtinho. Então, a gente já pensou nisso num tamanho maior mesmo. Temos também as bolsinhas, acho que vocês já viram lá no Instagram, mas vou tirar uma aqui para mostrar. Inclusive, você tem que escolher a cor da bolsinha, Ana. Já coloca aí. Eu já Vou te escolhi mandar a minha. depois a cor para você escolher. Mas a bolsinha, como uma sugestão de Nossa, uso. peraí, mostra de novo, que é um M de Eu vou Maria. mostrar as 3 cores. Azul, que vem, todas elas Olha, com gente, um M de Maria, gente. É lindo, né? De A lá, rosa, e a rosinha ah, básico, né? eu E quero elas são azul. lindas, Ana. Todas forradinhas, acabamento Ai, mimo. Tá tudo fofíssimo, gente. A Rafa fez com muito, muito zelo, com muito amor e carinho. gente, eu Vai, amei ela. esse M de Maria com, Ai, não é com... lindo? Ficou Não, lindo demais. olha Só isso. bordado, Ana. Tá a coisa mais É fofa. bordado. É bordado. É bordado. Todas elas são bordadas, sabe? Gente, Mas ficou lindo. No celular não dá pra ver tão bem, mas ficou lindo bordado, sabe? Como nossa, mas esse sugestão M mesmo de ter um lugar próprio para colocar, sabe? é importante. Com o desejo mesmo de incutir a importância, o zelo que a gente precisa ter. Não é uma coisa que eu É, vou pegar e botar dentro da minha bolsa, no meio da bagunça toda, né? é. Ele tem um sentido e ele exige de nós um zelo muito maior. Então, tudo foi pensado nesses detalhes mesmo, né? De ser uma E é bom porque experiência o uso do véu e não quando só usar o véu, só pôr o véu na cabeça. quando é branco, né? E às vezes precisa colocar até na bolsa mesmo para ir para missa, alguma coisa assim. Precisa ter alguma coisa, porque Sim, suja muito. muito Bom, mesmo. muito, muito, muito mesmo. A minha bolsinha suja toda hora, terrível. Então, a minha também. Amor. É bom, gostei, achei ótimo. Dá até para Ficou colocar no muito vestido. fofa, assim, foi realmente tudo preparado com o desejo de
de fazer o papel, né? O Carismas da Comunidade é justamente restabelecer a identidade original. Então, nós precisamos também dar ferramentas exteriores, né? Que corroborem aí com as meninas, com as moças, para poder serem de fato esse sinal, sabe? Nós temos visto isso até na própria comunidade, assim, do quão a mudança feminina ela promove, ela obriga a mudança masculina, né? A mulher realmente é esse ícone. Diante de uma mulher, o homem é convocado a se tornar um homem. Ele é convocado a deixar de ser um menino. E nós falamos tanto da crise da masculinidade, né? De tantas questões. Mas nós precisamos voltar para o nosso papel, nós precisamos voltar para o nosso lugar, para que os homens assumem o deles, né? Porque a gente saiu tanto que roubou o lugar de todo mundo, De todo mundo. justamente. Então, a Carol aqui, só para perguntar, que ela mandou assim: na minha paróquia, os leitores precisam usar calça, mesmo sendo mulher. Como ser firme nessa situação? Vale comprar briga? Eu tô perguntando para uma colérica se vale comprar briga. Eu tô tentando aqui ver o que que eu posso responder, além do que eu responderia normalmente. Eu acho que assim, você obrigar alguém a vestir-se com. Eu não sei se isso existe, sabe? Então, talvez seja uma coisa inventada. Foi uma coisa inventada aí. Eu acho que vale a pena você propor, né? De uma saia preta que combine ali com. Talvez vocês usem alguma coisa, né? Por cima, alguma coisa assim, né? Eu acho que vale a pena propor, assim. Não precisa comprar briga, se não for o seu caminho adequado, né? O seu caminho que você use mais. Sempre que vocês for fazer alguma proposta, assim, faça, reze pela pessoa que vai escutar e tudo mais. Porque não é uma coisa que é para gerar briga, sinceramente. Você Sim. propor que quer usar uma saia adequada, não é para gerar briga isso, né? E assim, o que eu No percebo, Ana? momento normal, né? Não é. Bons argumentos convencem a maior parte das pessoas, até dos próprios sacerdotes, que muitas vezes têm dificuldade com o uso do véu. Eles têm por preconceito ou por uma experiência ruim que ele já viveu, já presenciou, de um testemunho inadequado, sei lá, por tantos motivos. Mas a maioria cede a um bom argumento. Entende quando você explica o real sentido daquilo que você está fazendo. Isso não vale só para o véu, vale para o véu, para total Pois. consagração, que muitas vezes também é problemático. E a questão da calça, muito provavelmente a igreja precisou adotar essa decisão por causa das saias curtas, né? Então, Ou como de é, outra vestimenta, enfim, né? Que não é então, adequada. com toda certeza, eu acho que vale uma argumentação e explicar o real sentido daquilo que você deseja fazer e tudo mais, que eu acho que aquilo que você falou, reza a Nossa Senhora e E vai com uma vai. reta intenção, que Deus acaba encontrando os caminhos necessários para poder viabilizar, né, para abrir as portas mesmo. A Débora perguntou aí, casada usa qual cor de véu? Usa preto, a gente falou mais um pouquinho antes, branco para solteiras e preto para as casadas. São essas as opções, tá? A via de regra são essas as opções. E aí vai um conselho, na verdade, uma opinião particular, eu acho que é o melhor caminho para que a gente viva adequadamente aquilo que é a proposta do véu. Porque quando eu começo a fugir muito, não, eu gosto de tal cor, eu não gosto assim, eu gosto assado, eu vou usar do jeito que eu gosto, eu perco, de certa forma, o sentido de exercitar a minha contrariedade, mortificar a minha vontade, me submeter de fato a algo. Então, o convite também fica diante disso. O seu desejo de usar outra cor, o seu desejo de usar de outro jeito é por quê? Qual que é a raiz disso? O fim último precisa ser o desejo de glorificar nosso Senhor. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. Então, se esse é o desejo, que eu vá pela tradição, que é aquilo que você falou quando você fala da cor. Vamos pela tradição É, que a gente não erra. porque eu falo que gera muitas distorções, né? Uma vez eu recebi uma mensagem que gerou, há uns anos atrás, foi uma moda, e era assim, usar o véu de acordo com o tempo litúrgico. Então, era tempo comum, usa verde. Era tempo da quaresma, usa roxo.
Aí depois, sei lá, uma festa tal, usa meio rosa. Gente, não tem menor cabimento um negócio desse. É, Viramos eu, padre. viramos pátria, virou. Padre que troca roupa, gente, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu acho que quando fuge muito da tradição, vira festa, entendeu? Porque eu tô falando, o feminino ele tem tendência à superficialidade. Então, ele vai começar a enxergar um sentido, porque essa coisa do significado, ele pode debandar também pro débil, né? Às vezes começa a criar só um significado em umas coisas que não tem, não existe. Sim. Nós Então, somos chamados ao papel feminino. Quem muda de cor é o padre. Não somos nós. misericórdia, gente. Ai, Ai, é duro, não. Ana. É duro. Sabe, o véu não é pra decorar, não é para combinar com a decoração, é pra combinar com o negócio, gente. Não, Sim. Essa foi doída. é sério. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu explanar um pouquinho aí. Reforço mais uma vez. Vai lá, gente, vira aluno da Ana. Vale muito a pena. O Educate é um presente, assim. Quando eu vejo o volume de coisa que você faz, Ana, de conteúdo que você gera, a gente sempre discute quantas horas você dorme, porque eu acho que você nem dorme. Eu tenho essa teoria. A gente não dorme, não come, não faz nada, porque todo dia que eu entro no Educate tem conteúdo novo, tem aula nova, tem um monte de coisa. De fato, promove em nós uma edificação concreta, entende? São conhecimentos, são conteúdos que eu consigo pegar e mudar concretamente. Porque às vezes a gente também tem essa experiência, né? É tudo muito lindo, muito bonito, mas não muda nada na minha vida, né? E você tem essa graça, né? De conseguir propor aulas e ensinamentos que são concretos, né? Então fica o convite para todo mundo que está aí, que a Ana não costuma fazer propaganda, então a gente faz propaganda para ela. O Educate vale Louvado muito seja a Deus. pena. Tem muito conteúdo bacana no blog, no YouTube, no canal da Ana sobre os do véu. Tem vários vídeos. Esse materialzinho que vai com o nosso véu tem lá também, tá? Tem um texto completo, com vídeos, com tudo, para quem quer aprofundar melhor, para quem está precisando consolidar a decisão dentro de si e não tem conhecimento suficiente. É um bom caminho ir buscar fontes e tudo mais. Nós, mulheres, precisamos aprender a ser mulheres, precisamos aprender aquilo que é, de fato, a nossa vocação. Isso é fato, nós aprendemos tudo errado até hoje. Então, nós precisamos mesmo de formações sólidas para transformar as nossas ações e sermos testemunho. Eu acredito muito mesmo que nós mulheres temos, é isso que você diz, está na nossa vocação, né? O poder de transformar, o poder de ser esse lugar de formação. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que teve alguma pergunta que a gente passou aqui, deixa eu ver. Peraí. Sim, viúvas é preto também. A Miriam mandou aí que já disseram que o véu pode ser das cores do tempo da igreja. O que que acontece, Miriam? É aquilo que a gente falou aqui agora. A tradição é branco para solteiras e preto para casadas e viúvas. A Ana até citou que na igreja oriental tem outras práticas, mas para nós, na tradição, é o branco e o preto mesmo. Tá? Então, lógico, regra, é pecado se o seu é colorido. Não, mas é a tradição. Eu só estou dando conselho que vamos seguir a tradição que a gente não erra. Então, é branco para solteiras e preto para casadas e viúvas. Mas aí dá para voltar lá na live que a gente dá uma explicada melhor, vai ficar salvo. Vou aproveitar também a live para recomendar aí os escravos que vão renovar no título de Fátima. Hoje começam os exercícios para os esquecidos e também tem vídeo lá na Ana, tá? Meditação para todos os dias da renovação. São muito bons, é um coro em cada vídeo. Vai ser muito bom. Então tem material lá também para esse período inteiro. Nossa Senhora de Fátima já está aí às portas. Começam hoje os exercícios para quem vai renovar. Então também fica o conselho para buscar lá na Ana. Os véus, como eu falei, estão lá disponíveis na loja Chama de Deus. Hoje o lançamento oficial, ele já estava no nosso Instagram, mas agora o lançamento oficial. Então, entregamos para o Brasil inteiro.
foi realmente preparado com muito carinho, com muita oração. A Ana passou um pouquinho do processo aí, eu ficava mandando mensagem, Ana do céu, não sai, meu Deus, tá custando Olha, aqui. Foi muita batalha mesmo, mas saiu. E estamos realmente muito felizes, assim. Eu acredito mesmo que Nossa Senhora deseja fazer dessa prática de piedade uma ferramenta importante, concreta, de conversão dos corações, de mudança. O véu, ele realmente convoca a cobrir-se, né? As mulheres que convivem com mulheres que usam véu se sentem movidas a se cobrir, mesmo que não entendam, mesmo que não tenham uma consciência racional. Há um movimento interior nessa direção. Então, a gente pode realmente mudar muito o nosso meio, as pessoas ao nosso redor, com esse simples testemunho de demonstrar a submissão a Deus, demonstrar a nossa vocação. Então, é isso. Algum recado, Ana? Tá esquecendo de alguma coisa? não, ficou tudo certo. Só Agora acreditem agradecer, né? mesmo. Vamos agradecer. Só acreditem mesmo, a tradição ela tem uma força. A gente tem se esquecido disso, mas acreditem na tradição da igreja. A tradição ela tem uma força Sim. muito maior do que a gente imagina. Eu quero agradecer pelo convite, que Deus abençoe o projeto de vocês, abençoe os trabalhos e que tudo corra bem nesse lançamento e pós-lançamento, que gere muito fruto na vida de todas as pessoas aí que receberem esse material, receberem o que vocês fazem, esse trabalho tão bonito, né? E que a vida de vocês todos sejam muito abençoados, Amém. tanto na vocação pessoal de vocês, como na comunidade. Muito, muito obrigada, como sempre, né? É sempre uma alegria enorme ter você nas formações. A gente realmente fica muito feliz por tudo, né? Tem um carinho enorme por você. Lembramos sempre de você nas nossas orações. E vamos continuar lembrando, né? A missão é árdua. Eu sei que você tem muito trabalho, então a gente tem que rezar muito também. Sem dúvida, somos aí disseminadores do seu trabalho. Mesmo assim, usamos aí nos projetos todos que nós temos, por ver a mudança que tudo que você tem produzido é capaz de fazer na vida das pessoas. E eu sempre gosto de testemunhar isso para, de fato, motivar as pessoas a fazerem a experiência, de serem seus alunos, de terem contato com o seu material. Acho que vale muito a pena. Hoje tem sido, principalmente para nós mulheres, importante também ter esse farol, né? De testemunho católico, autêntico, de desejo sincero pela santidade. Então, é muito importante para todas nós o trabalho que você tem feito esses anos todos. Que Nossa Senhora possa abençoar muito, fazer frutificar muito, sustentar aí nas batalhas diárias, nos pequenos atos heróicos, que de fato o céu é a nossa meta, que ela possa ser essa que vai nos conduzir em direção mesmo ao encontro com o eterno, né? Ao céu. Então é isso, Ana. Obrigadão. Vamos rezar uma Ave Vamos rezar? Maria. Vamos rezar uma Ave Maria Então só vamos para rezar. consagrar essa noite mesmo, Então vamos. entregar ao colo da Virgem Maria Santíssima. A gente escolheu aí o quadro de Fátima providencialmente para essa live. E aí, consagrar mesmo o coração dela. Tudo que a gente partilhou para que ela faça frutificar na vida das pessoas que estiveram com a gente aí. Mais uma vez, muito obrigada por cada um e ainda os que vão ver. Muito obrigada a todos. Que Nossa Senhora possa nos gerar, nos formar, nos conduzir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo enorme, Ana. Obrigada. Mais uma vez, obrigada mesmo. Deus abençoe muito. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Encerrar.